Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Os primórdios do jornalismo esportivo no Brasil são datados do início do século passado. A cobertura era muito mais voltada para o remo e para o turf. O futebol, grande paixão nacional, era muito desacreditado. Muitos dos jornais na época viam o esporte como algo de segunda linha, que não merecia uma cobertura adequada. As coisas começaram a mudar no final da década de 1910, com a realização do Campeonato Sul-Americano de Seleções no Brasil. Mais para o fim dos anos 20 começou a profissionalização do esporte no país. Nas décadas de 50 e 60, popularizaram os cronistas esportivos com Mário Filho, Armando Nogueira e Nelson Rodrigues. Os textos e os relatos eram providos de emoção e muita subjetividade. Não era a função deles passar relatos os mais precisos possíveis do fato que acontecia. Algo que foi mudando com o passar dos tempos, onde a informação foi tomando o espaço da crônica quase ficcional. A partir do fim da década de 90, com a grande disputa dos direitos televisivos, os grandes veículos da mídia passaram a transformar a transmissão esportiva em um grande espetáculo. Assim, atrair mais pessoas para assistir e valorizar ao máximo seu produto passou a ser a lei das transmissões. Com isso, houve a popularização, principalmente nas televisões abertas, de ex-atletas comentaristas. O blogueiro Danilo Silvestre, um dos donos do Bola Presa, publicação especializada em basquete, escreveu um texto sobre o embate entre jornalistas e ex-atletas. No texto, intitulado Um Significado para as Bolhas nos Pés, o autor contesta a crítica de Eduardo Agra, da ESPN, para os blogueiros que nunca pisaram na quadra e nunca tiveram bolhas de tênis nos pés. A equipe do Observatório do Esporte entrevistou o Danilo para essa matéria. Ele explica o que ele quis dizer com seu artigo. Eu não quero de maneira nenhuma diminuir o valor do esportista. Realmente ele é um produtor de significado, né? Tipo, ele é uma pessoa que dedica a vida inteira dele a criar essa narrativa maravilhosa que é o esporte. É muito importante que o esporte exista e que os esportistas se dediquem a isso. E se alguns deles quiserem se dedicar a entender o esporte, melhor ainda. Mas não é necessário que o esportista seja um crítico. É interessante quando acontece, mas não é necessário. A única coisa que a gente deve lembrar é que o crítico tem um papel, ele tem uma função. Ele não necessariamente precisa ser um esportista, ele pode ser também, mas o crítico é tão importante para o esporte quanto qualquer esportista que tenha uma vida dedicada ao esporte. Ele também explica o papel do crítico no mundo esportivo. O crítico, ele está analisando aquilo que ele critica de fora. Então, ele tem a possibilidade rara de poder analisar uma coisa com calma, por todos os ângulos possíveis. Ele não tem a obrigação social de produzir ou de estar fazendo aquela coisa, ele pode realmente só se dedicar a entender ela. Então, o esportista, muitas vezes, porque o esporte é uma profissão, né? O esporte é o ganha-pão do esportista, ele é obrigado a simplesmente entrar em campo ou entrar em quadra e produzir, né? Produzir para os seus patrões, produzir para o público. Enquanto o crítico, ele tem essa possibilidade de não produzir, de parar, de olhar aquilo por todos os ângulos, de analisar, de criar significado em cima daquilo que ele está criticando. Então é uma possibilidade social que o crítico tem de analisar aquilo para além do que um esportista teria a capacidade de fazer, ou a possibilidade de fazer, porque ele tem esse distanciamento. A equipe do Observatório do Esporte também entrou em contato com o colunista da Folha de São Paulo e jornalista e comentarista do canal de TV Fox Sports, Paulo Vinícius Coelho. PVC comenta sobre a função do jornalismo esportivo. Eu acho que independentemente de ser do campo ou fora de campo, a questão é assim, o que é jornalismo? O que a gente faz com jornalismo? A gente passa informações com compromisso do rigor da informação dar certo. Conta histórias da realidade. O ponto é você ter condição de contar essa história do melhor modo possível. Seja uma história de um jogador, seja a história de um jogo, seja uma impressão que você tem do que você está vivendo. Esse que é o ponto. Então, acho que você estudar, apurar, para ter essa história bem contada, vai sempre te ajudar. A transmissão dos grandes eventos esportivos se transformou em espetáculo. A partir disso, ex-atletas passaram a dominar a função de comentaristas de jogos, partidas, lutas, provas, entre outras coisas. Hoje, em jogos de futebol na TV aberta, não há um jornalista comentando, apenas ex-jogadores. Entramos em contato com um ex-jogador e treinador do time de basquete do Vasco,
e atualmente professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e comentarista de basquete da Sport TV, Bira Bello. Ele comenta um dos motivos das redes de TV escolherem ex-atletas para comentar o esporte. Os meios de comunicação, do meu modo de entender, a televisão, principalmente a rádio também, ela procura exatamente os ex-atletas porque eles sabem que é muito importante essa visão do ex-atleta. A audiência, quando você tem um ex-atleta comentando, a tendência é crescer, se esse atleta principalmente ele for um ídolo. O jornalista da Fox Sports, Paulo Vinícius Coelho, também dá a sua opinião sobre o assunto. Deve ser o fato de que as TVs abertas apostam na grife, no grande nome. E o grande nome, muitas vezes, o cara que contrata acha que o grande nome é o do ex-jogador, que é o antigo ídolo. Então, isso é uma faca de dois gumes sempre, porque o grande nome que jogou no Palmeiras não é necessariamente um grande nome para um corintiano. O grande nome que jogou no Flamengo não é necessariamente um grande nome para quem torce para o Botafogo. O grande nome de 20 anos atrás muitas vezes não é conhecido pelo público mais jovem. Por isso que eu acho que o X da questão é qualidade. Se você tentar agregar qualidade, independentemente do cara ter sido jogador ou não ter sido jogador, qualidade é a palavra-chave. O jornalista e comentarista do canal de TV Fox Sports, Mauro Betting, acredita que o ex-atleta tem uma tremenda vantagem em relação ao jornalista esportivo. Não só no jornalismo esportivo, mas em qualquer área que você se manifeste uma opinião, você tendo estado lá, você tendo participado, você tendo jogado, você tendo vivido, vivenciado, sofrido, entendido, ganhado, perdido, e uma das coisas sensacionais do futebol, empatado também, é indescritível. Você já começa goleando o profissional, o analista, o crítico, o comentarista, o corneteiro, o palpiteiro que não jogou, né? Claro, jogar na várzea, jogar pelada, jogar até campeonato organizado, mas amador, já é uma experiência, mas não se compara em absolutamente nada a um Fla-Flu, a uma Liga dos Campeões ou qualquer outra coisa. Então o ex-atleta que vira comentarista tem um ganho em relação a quem não foi gigantesco. Só que ele salienta que ser ex-jogador não é algo que vai garantir que ele seja um excelente crítico e comentarista. Não é porque você jogou ou que você esteve lá que você entendeu, você sacou, você observou, você aprendeu, você tem didática para ensinar, você tem uma capacidade de comunicação para passar os seus conhecimentos. Então, não necessariamente o grande jogador vira um grande comentarista. Temos muitos ótimos comentaristas, e é claro, falando dos ex-atletas, que não foram grandes jogadores, às vezes nem ídolos. Mas tem alguns sim que foram ídolos, foram craques e são bons comentaristas. Não vou dizer que todos os grandes ídolos e craques deram grandes comentaristas, mas alguns sim. Por exemplo, daqui de fora, como o Jorge Valdano, ele filósofo, que para mim é até melhor crítico, comentarista, analista e escritor do futebol do que foi como jogador da Argentina nos anos 80 e início dos anos 90, até quando também viraria treinador. Tostão é um belo exemplo também de quem foi um craque, um ídolo e um baita comentarista de bola rolando e também um grande, escreve muitíssimo bem. Mas não são todos assim. O ex-jogador e treinador de vôlei, atualmente jornalista e comentarista do canal de TV Band Sports, Kaká Bizoc, também deu sua contribuição para a matéria. Ele acredita que quem esteve em quadra, em campo, tem uma vantagem. Mas não é só isso que é o necessário. O mais difícil no comentário esportivo é você perceber todos esses pontos que se entrelaçam e constroem a partida em si. E eu acho que essa é a maior dificuldade de quem não vivenciou o esporte tem, porque você analisa de modo muito fragmentado. Então, quem teve a experiência, o jogador, o técnico, eu acho que ele consegue perceber essas ligações. Mas não acho que seja suficiente, porque eu acho que a capacidade de você traduzir tudo isso para uma linguagem que também seja acessível a quem está ouvindo, eu acho que é o maior segredo, porque não adianta você ter tantas informações, saber juntá-las, mas não saber transmiti-las. E aí eu acho que no meu caso particular, a minha formação também em jornalismo, que fez essa ligação de tudo, que contribuiu de maneira a unir a experiência esportiva com essa capacidade de comunicação. O blogueiro de basquete do Bola Presa, Danilo Silvestre, explica a sua opinião quanto à importância do papel do crítico e a relação com o ex-atleta. O ex-atleta ele tem uma parte empírica, uma coisa que ele percebeu na prática, que um comentarista externo necessariamente não tem como conhecer, que é a parte da sensação, né? Como é estar dentro do jogo, como é
a sensação de você ser treinado, de você ter um certo tipo de técnico, de você enfrentar um certo tipo de adversário. E é uma parte mais emotiva, que eu acho que pode contribuir também para que o torcedor, para que a pessoa que está assistindo o esporte se sinta lá. Mas tem uma importância relativa, assim. A sensação não é suficiente, né? Assistir o esporte não é só uma interpretação de papéis, assim, não é simplesmente eu sentir que eu estou ali no meio. Eu também quero entender como isso funciona. Isso é uma questão de ter realmente se dedicado ao esporte, ter se debruçado em cima dele, e aí depende. Alguns esportistas podem fazer isso, mas aí não esportistas puramente críticos podem também. Então acho que o papel do ex-esportista é colocar a gente dentro dessa sensação, mas isso não é necessariamente algo importante para a gente fruir o esporte. Mas o mais importante é você se especializar para entender aquilo que você vai falar, seja na área da comunicação, seja na área do esporte. O jornalista Paulo Vinícius Coelho fala sobre a constante atualização que o crítico esportivo tem de ter. Eu acho que nem ajuda nem atrapalha. Eu acho que ajuda em alguns casos. Você pode transferir algum tipo de experiência, desde que não seja experiência do tipo, se ele batesse na bola desse jeito, que a bola cai de um outro jeito. O cara veio a bola porque quicou no morrinho, deu uma turbulência na grama, enfim. Acho que tem histórias que você pode contar muito bem do que você viveu e de como funciona a rotina do jogador. Agora, se você tiver o cuidado de entender e apurar o fato que está acontecendo e juntar a sua experiência do que você jogou, é melhor do que apenas contar o que você viveu. Porque o que você viveu 10 anos atrás não é igual ao que se vive hoje, mesmo que tenha semelhanças. O jornalista e comentarista de vôlei do canal Band Esportes fala que o mundo ao redor do esporte tem de ser levado em consideração. O comentarista, o crítico esportivo, ele precisa também ter uma formação um pouco mais ampla, porque a gente está caindo também num problema que é buscar o especialista extremo. Muitas vezes a visão contextual de mundo, a visão econômica, a visão política, social fica ausente. E eu acho que o jornalista esportivo, o comentarista esportivo, né, mesmo que seja um comentarista convidado, ele precisa ter essa abrangência maior de visão do mundo. Não adianta mais você ficar à frente do microfone comentando só a partida, sem entender todo o contexto social, político, econômico, às vezes até ideológico, né, em competições internacionais, e você deixar isso como se fosse um componente secundário. Eu acho que isso acrescenta muito na formação do comentarista esportivo. Mauro Betting diz que a maioria das coisas que sabe sobre esporte não foram aprendidas dentro da faculdade. O interessante é o constante aprendizado para o crescimento. Cito o meu próprio exemplo. Eu não aprendi futebol. O que eu aprendi de futebol não foi na faculdade. Fiz cursos sequenciais, fiz curso de arbitragem, fiz curso de treinador. Deveria refazer de treinador, deveria refazer até de arbitragem e muitos outros tantos cursos. Mas não é porque eu sou jornalista que eu posso ser comentarista. E não é porque também eu fui um craque que eu também posso ser. É uma soma de situações que dão nesse profissional e acho que cada vez mais a gente deveria ter pelo menos 2 caras opinando. Pode ser até 2 ex-jogadores, podem ser 2 jornalistas, mas o ideal para mim seria sempre um ex-jogador e um jornalista. O comentarista dos canais Sport TV e professor de Educação Física da UFRJ, Birabello, diz que é importante se especializar. Quem foi atleta traz muita experiência da prática que ele viveu enquanto atleta. Então isso não é o suficiente, é claro, para que ele possa ser um bom comentarista, se de repente ele possa ser um bom técnico, se encaminharmos para esse lado de técnico. É preciso também que ele tenha um pouco de estudo, é preciso que ele tenha um pouco também a parte acadêmica, mas essa parte prática, da vivência prática da vida enquanto atleta, vai dar condições a essa pessoa, a esse profissional, ingressando numa nova profissão, poder avaliar melhor certos momentos da partida, certos comportamentos assumidos pelos atletas, porque ele já esteve ali, ele já, de repente, até passou por situações bem parecidas, bem próximas, então isso vai dar condições melhores a ele de poder ter um feeling para identificar isso do que aquela pessoa que nunca teve a oportunidade de praticar esporte, que nunca teve a oportunidade de estar ali, detectar esses momentos que acontecem dentro do jogo. Só quem esteve dentro da quadra, de um campo, de uma piscina, é que tem essa possibilidade. O blogueiro do Bola Presa, Danilo Silvestre, acrescenta que a função social do crítico esportivo é dar significado ao esporte. O esporte vive de histórias.
Porque se a gente pensar bem, o esporte são só um monte de regras aleatórias, assim, completamente arbitrárias, que a gente combinou e que a gente segue. É uma linha muito tênue entre o esporte e a brincadeira de criança. A gente precisa extrair algum tipo de narrativa, de contexto, de objetivo comum do esporte. Então, acho que o crítico, por não estar diretamente envolvido, ele é quem pode extrair essa narrativa. Quem pode ver algum tipo de padrão ou algum tipo de beleza, algum tipo de objetivo comum que todas as pessoas possam apreciar. Ele também tem uma responsabilidade social de fazer com que as pessoas entrem dentro desse mundo. Então, de apresentar para as outras pessoas por que o esporte é interessante, como ele faz ou não faz sentido. E aí o crítico tem esse papel de ser uma porta de entrada. E acho que isso é muito importante para que o esporte possa se tornar uma coisa mais, não só mais acessível, mas também mais interessante. Que tenha história, que tenha sentido, que não seja simplesmente um amontoado aleatório de regras. Depois da locução do Heitor Facini, vamos aos agradecimentos. Agradecendo aos jornalistas Paulo Vinícius Coelho, também o Mauro Betting, Danilo Silvestre, o Cacá Bizocchi e ao professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também comentarista de basquete nos canais Sport TV, o Birabello. Conosco agora, além do Heitor Facini, que continua por aqui, o Gustavo Lustosa, que vai estrear no programa, né, vai debutar, e também o Leonardo Del Sante. Começo justamente com o Leonardo. Léo, muita gente fala que prefere ex-atletas comentando, outros preferem aqueles estudiosos que se tornam especialistas, mas essa divisão, esse conflito aí na escolha, ele existe e realmente divide opiniões, é um assunto bem polêmico, né? Um abraço para você. Um abraço, Guilherme, um abraço também aos ouvintes e aos amigos da mesa. É um tema que realmente divide e a gente trouxe ele para o debate hoje justamente para fazer uma reflexão, né? Ele não é... A gente não vai chegar num ponto onde a gente vai decidir o que é melhor ou não para comentaristas e para essa análise do jornalismo esportivo, mas aqui a gente vai trocar boas opiniões e vai conseguir refletir sobre. Eu concordo com o PVC, parto para uma linha também parecida com o Mauro Betting, que é a especialização de que você entende, e não só o cronista, mas também o ex-jogador. O ex-jogador ele pode comentar, ele vai conseguir trazer realmente essa grife, mas se ele não tem uma base teórica, ele vai apenas dizer práticas e vai colocar muito do que ele vivenciou e não do fato que ocorreu naquele jogo em si. É uma coisa que o PVC diz num dado momento da entrevista, né? Que ele não pode fazer comparações sem ele ter esse conhecimento teórico, porque às vezes a bola não quica daquele jeito, às vezes a bola sobe demais. 20 anos atrás o futebol já evoluiu muito, e não tô querendo dizer nem questão técnica, mas questão tecnológica mesmo, a bola já é mais leve e todo um aparato totalmente diferente. Mas o Mauro Betting parte também de uma... A bola não é mais leve. A bola não fica pesada durante o jogo, por exemplo, quando chovia antigamente, sim. A bola que a botão incorporava a água ficava mais pesada. Mas antes do início do jogo, ela tem o mesmo peso que tinha o mesmo peso que tem hoje. Porque essa é uma regra do futebol. Sim, tem um peso determinado. 396, é igual ao tamanho do campo, por exemplo. 396 gramas no mínimo. Mas ainda assim há certos desenvolvimentos tecnológicos que nos permitem uma certa evolução. Algumas mudanças. Então, a bola de hoje, mesmo que caia um temporal, ela não vai ficar mais pesada do que quando o jogo começou. Pelo material que é utilizado. Também não tem costura, tem toda uma diferença, né? E uma coisa que o Mauro Betting diz num dado momento também é que se você tem um certo conteúdo, se você tem um embasamento, quanto mais pessoas, melhor, porque isso vai somar ao jornalismo de qualquer jeito. A opinião da pessoa que é engraçada, da pessoa que é mais grossa ou crítica, aquele embasamento do ex-jogador que tem um conteúdo, o ex-jogador que é mais escrachado, e isso também serve pro comentarista que vem da linha do jornalismo, né? Não só como ex-jogador dentro das 4 linhas. Então eu acho que a gente tem que saber dosar mesmo esse tipo de característica, porque todo mundo tem a somar, todo mundo fala de futebol, o Brasil inteiro fala de futebol, então eu vejo dessa maneira, né? Esse lado do lúdico com alto rendimento, que é pontuado pelo Danilo, é muito interessante também,
porque ele mostra que o esporte, ele era uma brincadeira, e com o passar do tempo ele foi entrando em certos lugares, e aí foi se adequando a certas realidades. Hoje ele é feito para passar na televisão, por exemplo, então eu vejo isso como um avanço que tem que acontecer. Muito bem, deixa eu colocar também na roda o Gustavo Lustosa, que está começando hoje no Observatório. Seja muito bem-vindo. Fala aí, Gustavo, o que você pensa a respeito disso? Quem para você hoje é o comentarista aí mais completo e por quê? Bom, muito obrigado pela apresentação, agradeço, um abraço para todo mundo. Eu acho que assim, eu concordo bastante com o Leonardo no comentário dele, de dosar os tipos de diferentes comentaristas. Eu acho que você pode ter um comentarista jornalista e pode ter junto com ele um comentarista jogador. Porque às vezes o ex-jogador ele não tem uma capacidade de analisar estatísticas, de analisar algumas coisas assim, que o jornalista pode ter estudado isso. E também o jornalista não tem essa experiência empírica que o jogador teve. Então, como o Mauro Betting fala, no que eu aprendi, não aprendi jogando bola, aprendi porque eu fiz curso de arbitragem e tal. Então eu acho que tem que ter uma dosagem legal. É isso, basicamente, assim. Hoje o que a gente percebe, né, é que muita gente, por exemplo, gosta mais da linha de comentários do Caio Ribeiro. Vamos falar de TV aberta, né, que é um cara um pouco mais equilibrado, enquanto que um Casagrande, ele acaba, às vezes, exaltando um pouco mais. Não, o que a gente sente, pelo menos no que a gente sente na TV aberta e até conversando com o pessoal, é claro que muitas pessoas têm a base e têm condição de assistir TV fechada, né? Mas hoje eu vejo uma aceitação muito grande, por exemplo, para o Caio Ribeiro. Você discorda, Zeca? Não, primeiro que eu não acho que o Caio Ribeiro seja essa unanimidade. O Caio Ribeiro, dentro do universo do futebol, ele acaba sendo bem visto porque ele nunca tem uma opinião muito contundente e não faz críticas muito ácidas ao desempenho dos jogadores e das equipes e de treinadores e por aí vai. Aqueles comentaristas e jogadores que são um pouco mais críticos e que mostram uma grande independência, esses acabam sendo mal vistos dentro do universo do futebol. Vou citar um que não é da TV aberta, mas o Roger, o ex-jogador Roger, jogou no Fluminense, jogou no Corinthians. Sobre ele, inclusive, pesa a ideia de que ele teria desperdiçado um pênalti de maneira deliberada contra o Figueirense, Copa do Brasil de 2006. Numa disputa de pênaltis, quando ele vergava a camisa do Corinthians. Mas o Roger, ele é bastante mal visto entre o mundo do futebol, porque ele tem uma opinião muito crítica. Às vezes, eu acho que essa criticidade beira um certo desrespeito da atuação do atleta em campo. Tanto que ele foi votado por atletas do Campeonato Brasileiro de 2 anos atrás como o pior comentarista. O mais odiado, etc. Né? E o Caio Ribeiro faz aquela linha, né, de estar sempre em cima do muro, não quer comprar briga com ninguém. Bom moço. Bom moço. Eu não acho que os comentários dele sejam os que mais me agradem. Né? O Casagrande, por exemplo, até pela maneira dele de ser, né, me agrada muito mais. Apesar de o Casagrande ter inúmeros furos históricos na sua carreira. Então eu vou citar só 2. Na Copa de 2002, Brasil e Turquia faziam uma semifinal da Copa e ele insistindo com o Ronaldo Fenômeno, que estava jogando mal, que não atuava bem, que deveria ter sido substituído no intervalo. E logo depois o Ronaldo Fenômeno pega a bola, avança e com o bico da chuteira faz o gol que classifica o Brasil para a finalíssima contra a Alemanha. Então isso é para derrubar qualquer comentarista. E recentemente, nos Jogos Olímpicos, ele dizia que o Brasil não tinha nenhum bom cobrador de falta e que o Neymar não era um bom cobrador de falta. E no jogo final, vocês devem se lembrar, o primeiro gol do Brasil, o primeiro e único, aliás, porque o jogo foi 1-1, né? O gol de falta é feito pelo Neymar, uma cobrança maravilhosa. E o Neymar tinha feito um outro anteriormente. Contra a Colômbia, né? Isso. Então, o Casagrande, a despeito dessas barrigas do Américo, eu acho que ele tem uma opinião firme, às vezes pode acabar sendo contradita pela própria realidade do jogo, mas eu particularmente, se você quer falar do Caio Ribeiro, fale em seu nome, não no nome da mesa. Não, eu acredito também que tem uma questão histórica, né? Então o Casagrande é um jogador mais antigo, ele ficou um tempo por questões de saúde, envolvimento com drogas, estava há pouco tempo fora do ar. Então o Caio também ocupou um espaço deixado pelo Casagrande. E agora eu devo concordar também que quando falam, o Caio ele tende a ser mais simpático, mais televisivo do que o Casagrande, que fala um pouco enrolado, um pouco atropelado. Talvez um pouco mais artificial também, né? Mas eu falo justamente porque é o que eu ouço, né? O pessoal gosta muito pelo menos nas ruas aí, com o pessoal que eu bato papo e converso, muita gente gosta demais do Caio. Eu acho que são dois bons comentaristas, cada um dentro da sua linha. O Casagrande tem aquele falar típico paulistano, né, da Zona Leste, e por isso ele tem uma identidade tão grande com o Corinthians. E vejam,
O Casagrande saiu do Corinthians, jogou no São Paulo, e acho que ele estava no Flamengo, salvo engano, num jogo no Pacaembu. A torcida do Corinthians, doutor, eu não me engano, o Casagrande é corintiano, e volta a Casão, seu lugar é no Timão. Esse coro fez com que ele chorasse dentro de campo com a camisa do adversário, para ver o nível de identidade que há entre o Casagrande e o Corinthians. Casagrande, que numa reportagem da revista, não sei se foi a revista VIP, mas há cerca de 3 anos divulgaram que, inclusive, ele é São Paulino, não é nem corintiano. Né? A gente comentou aqui, lembra, Tucamérico? Sim. Os times de preferência de cada comentarista da televisão. E o Casagrande lá estava dito que era São Paulino. Mas diga, Leonardo. Não, então, eu acho que o único problema é que, assim, se a gente for analisar a TV aberta, a gente só vai falar de ex-jogador. Acho que esse é o ponto. Quando a gente vê esse privilégio, né? A gente, não sei nem se é essa palavra, mas quando a gente vê isso acontecer na TV aberta, a gente passa a fazer num campo de suposições que falta jornalistas comentando na TV aberta. Eu ia passar a bola pro Heitor, só que eu ia fazer um comentário sobre isso. A gente às vezes questiona por que só tem jogador comentando jogos de futebol na TV aberta. Mas aí vamos olhar as grades curriculares dos cursos de comunicação das universidades públicas no Brasil. Eu acho que no número diminuto a gente vai encontrar alguma disciplina que trate de esporte, jornalismo esporte, etc. Então, se o esporte não está presente nas grades curriculares dos cursos de jornalismo, e não só jornalismo de comunicação, como é que a gente pode esperar que estamos formando profissionais capazes de atuar nessa área? E até nos cursos de educação física, a gente já comentou, Tucamérico, há uma questão da educação física em vários cursos, não é o caso aqui da Unesp, mas é o caso da educação física da Unesp de Rio Claro, que simplesmente não se aborda o esporte de alto rendimento, o esporte de competição. São cursos de educação física voltados para o esporte de educação, esporte de participação. Então, até dentro da própria área em que o esporte seria algo natural, há alguns cursos que fecham as portas para quem quer trabalhar com esporte de alto rendimento. Mesmo na nossa área, na comunicação, até pouco tempo, né, Zé, que a gente discute isso. Nosso grupo de estudos GCF é um dos poucos grupos da área. Né? Então, a questão e a relação esporte-comunicação era vista como alienante, como uma coisa menor, não importante, e até que não seria considerado objeto de estudo acadêmico. Tem um componente ideológico aí, um preconceito com relação ao esporte, que é um braço do capitalismo que promove a competitividade entre as pessoas, que é alienante. Né? Mas as grades dos cursos de comunicação não tem esporte. É um problema que a gente pontuou com o Kaká e com o Mauro. Esse problema que há do jornalismo formar pessoas que são capazes de comentar de diversos esportes ou se aprofundar em um. O Kaká, no caso, especialista em vôlei, mas ele fala sobre vários esportes, e o Mauro Betting, que assumidamente só vê futebol. A gente falou aí de TV aberta, comentaristas, né, que são basicamente ex-jogadores na maioria das vezes. Citamos o Caio Ribeiro, o Walter Casagrande, tem o Juninho Pernambucano, tem o Júnior, né? Sorin. O Sorin. Mas Sorin já sai da TV aberta, né? Mas a gente ouviu aí o Mauro Betting, que até pouco tempo atrás estava na TV aberta também e foge um pouco dessa linha de ex-atletas. Mas entre Caio Ribeiro, Casagrande e Neto, quem você prefere, Heitor? Até para te colocar aí também na conversa. Você me deixou numa sinuca de bico aqui agora. Complicada? Bom, primeiramente um abraço a todos, um abraço aos amigos da mesa, um abraço aos ouvintes. Então, é meio difícil responder essa pergunta, porque se a gente pensar na função do crítico esportivo, na função do comentarista esportivo, de dar um significado àquele esporte, porque sem o crítico esportivo, sem o jornalismo esportivo, o esporte em si, ele não faz sentido por si só, como o próprio Danilo ele fala na sonora dele. Porque é complicado, porque é um amontoado de regras que a gente cria para um esporte, para um jogo que não tem sentido na realidade por si só. Então a crítica é essencial. E se você pensa em TV aberta, os comentaristas como ex-atletas estão lá não para dar uma explicação crítica para aquele que está ouvindo, eles estão lá para fazer parte de um espetáculo. Por isso que ex-jogadores são muitas vezes privilegiados, porque são muito mais midiáticos, são, na maioria das vezes, mais conhecidos do público do que os jornalistas. Eles têm uma grife, que é como o próprio PVC fala. Essa grife faz com que eles tenham muito mais poder de que tragam mais pessoas para assistir. E as redes de televisão, elas têm um produto na mão deles. E elas pagam caro por esse produto. Os direitos de televisão são muito caros, se pensar no valor deles. Aí o que eles fazem? Eles trazem essa grife para quê? Para valorizar seu produto, para
valer a pena eles terem investido aquele valor. Essa é uma tendência que hoje existe inclusive na TV fechada. Porque não há TV fechada que não tenha jogadores comentando os jogos. E na Sport TV isso já é uma prática mais antiga. Mas a SPN, que era muito refratária a esse tipo de conduta, agora também invadiu a sua programação com os jogadores. E até há um programa de domingo à noite, que é o chamado Resenha, em que é um jornalista que faz ali uma ancoragem, mas são só ex-jogadores que estão comentando, né? Só uma coisa, para falar também, é uma coisa que eu acho que o Mauro Betti incita, que o importante, sendo ex-jornalista ou sendo ex-jogador, é você não contar com sua experiência empírica, porque, como o Zeca falou anteriormente, a faculdade não vai te formar um especialista esportivo. Você vai ter que estudar depois da faculdade, fazer curso, fazer especializações, ler livros, fazer várias coisas para conseguir comentar aquilo de forma que o telespectador consiga compreender aquilo que está falando. E isso vale para o jornalista e isso vale para o ex-atleta, porque só a experiência empírica de você ter jogado não faz com que você seja especialista naquele assunto. Até porque o esporte não é só dentro das 4 linhas. Tem todo um mundo que move o esporte. Esse é o slogan a cada momento. Do programa. Esse é o slogan do nosso programa. Tá certo. O Tuca pediu a palavra também, pois não, Tuca? Não, eu acho que essa é uma discussão, é o famoso dilema Tostines, né? Que a gente não chega a um fim. Mas eu acho que a gente pode analisar alguns casos, eu acho que é interessante, porque eu acho que depende do esporte, depende da situação. Quando a gente pega a situação de Jogos Olímpicos, por exemplo, aparecem modalidades esportivas que não estão no dia a dia, aí você vai ter que buscar alguém, um ex-atleta, um técnico, que vai poder explicar até para a audiência o que é aquele jogo, né? Então, posso dar um exemplo disso, Tugamel? Claro. Nos últimos Jogos Olímpicos que a gente assistiu aqui no Brasil, eu queria destacar 2 atuações, que uma delas eu já citei aqui, aliás, acho que as 2. Mas a natação. A natação é um esporte que não aparece nas nossas grades televisivas, nem TV fechada, é raro. Está acontecendo agora um torneio no Dubai, mas normalmente a gente não tem isso com grande divulgação. O Sport TV colocou o coach, né, o Alex Pucialdi, que ele tem uma clínica de treinamento nos Estados Unidos, né? E o atletismo, já há algum tempo, a Sport TV coloca o Lauter Nogueira, que também tem uma clínica de treinamento. Nos Jogos de Atenas, ele tinha inclusive um atleta de triatlo que competiu a prova de triatlo e era treinado por ele, né? E aí o nosso diretor, Fábio Freire, veio me falar aqui na orelha para comentar a questão da ética. Eu tinha colocado, ia justamente então vejam, o Lauter Nogueira, que eu acho que é um belo comentarista de atletismo, como é que ele fica transmitindo uma prova de triatlo, sabendo-se que tem um atleta lá que fez parte do grupo dele, da equipe dele? Mas o que eu queria destacar é que no caso desses 2 comentaristas, eles conseguiram aliar uma prática profissional que envolve uma presença muito forte com o esporte e, ao mesmo tempo, uma sabedoria de comentários que envolvia muita informação, muito conhecimento empírico e, obviamente, um conhecimento de almanaque que é sempre bem-vindo numa transmissão esportiva complexa como os Jogos Olímpicos. Sim. Então, são 2 exemplos que eu queria citar, que eu acho que foram felizes e acho que a TV brasileira, fechada ou aberta, poderia continuar perpetuando. Eu tinha separado outro exemplo, Zeca, que às vezes uma situação desmistifica a outra. Então, qual que seria essa? A gente tinha até um bom tempo atrás, quem que era o grande especialista em Fórmula 1 na Rede Globo? Reginaldo Leme. Quando aparece o Luciano Burti, ele acabou desmistificando muitas e contradizendo muitas informações que o Leme colocava. Sem falar com você antes, eu anotei aqui. Você anotou também? Eu queria comentar esse caso. Em 2012, a Rede Globo promoveu um evento com a Intercom, que era o Globo Universidade, um seminário de um dia inteiro nas dependências da Globo, no Jardim Botânico, para a gente entender como é que a Globo lidava com a sua programação esportiva. Então, eu fui diretor de jornalismo da Globo, esteve presente, a gente teve a presença do Alex Escobar, que faz o Globo Esporte do Rio de Janeiro, a presença daquele pessoal que cuida do esporte extremo. Lembra aquele programa que a Globo transmitia? Esqueci o Cleiton Conservani. E a Mariana Barcelos, é isso? Acho que é isso. Então eles apareceram lá, o Cleiton Conservani explicou a realização desse programa, que é muito complexa também, porque ele atua, né? Ele transmite e atua.
Mas o diretor de jornalismo da Globo dizia o seguinte, que a Globo chegou à conclusão que o ideal para transmissões esportivas da TV aberta era mesclar a presença do comentarista, que é aquele que é o cara formado na área de comunicação, que tem um conhecimento teórico, etc. Mas ela começou a perceber a importância de alguém que viveu a atuação no palco. Ele usou essa expressão, alguém que esteve no palco, alguém que foi um ator do espetáculo. E aí o ex-atleta aparecia para suprir essa lacuna. E aí uma das questões que foram endereçadas a ele era essa, que quando o Luciano Burti assumiu as transmissões da Fórmula 1 na TV Globo, os comentários do Reginaldo Leme eram desmentidos na sequência por um conhecimento técnico de quem pilotou um carro de Fórmula 1. Sim. E quando o Rubens Barrichello, durante uma breve passagem, também tinha colocado Barrichello. foi um repórter Foi de um pista, ótimo repórter. ele fazia reportagens infinitamente melhores que os repórteres da Globo, os repórteres jornalistas. Porque ele sabia o que perguntar. Ele sabia o que perguntar, ele sabia como chegar a um piloto, e tivemos um caso recente nos próprios Jogos Olímpicos. O Xuxa, o Fernando Scherer, o nadador, pela Record, foi o único que conseguiu uma entrevista com o Michael Phelps, ali na saída da piscina, porque o Michael Phelps não deu entrevista para nenhum jornalista brasileiro, mas o Xuxa conseguiu. Por quê? Porque o Xuxa já disputou uma Olimpíada, o Phelps sabe quem é o Xuxa o Scherer, né? Sim. E parou ali para trocar uma ideia com ele. Então vejam que a gente tem que analisar sempre dos dois lados, né? E nós que somos profissionais da comunicação, professores de comunicação, eu gostaria que cada vez mais o mercado se abrisse para quem é formado em comunicação. Mas os exemplos que a gente vê na prática, às vezes vão no sentido contrário, e acho que essa má formação que a gente tem dos nossos profissionais na área do esporte, aí pode ser a comunicação, o marketing, as relações públicas, ela é muito nociva. Eu queria só fechar, acho que a gente já está encerrando o assunto, né? Só queria fazer uma provocação para o Zeca, né? Porque a Globo criou essa figura única, que é o comentarista de arbitragem de futebol. E é um mercado fechado, né? É praticamente impossível alguém que não seja ex-árbitro, Zeca, ocupar esse espaço. Porque aí tem uma especificidade tão grande, e hoje eu não vejo jornalistas especializados na arbitragem com a capacidade de poder comentar aquilo que eu vejo nos ex-árbitros. Alguns, não são todos. Sim. Tem muito ex-árbitro que é comentarista de videotape. E isso, acho que qualquer um de nós conseguiria comentar depois de ver a cena e rever 5 vezes, né? Então eu acho que nesse caso há uma especificidade e o ex-árbitro ainda tem vantagem. Só que eu vou lembrar um exemplo aqui. O Tostão, ele comentou futebol para a TV Bandeirantes durante algum tempo, no início dos anos 90. E depois ele foi comentar a Copa de 98, a Copa da França, na ESPN. E ele dizia que quando ele estava na Bandeirantes, a única coisa que pediam para ele era senta ali na frente do microfone e começa a falar. E quando ele foi para a ESPN, ele recebia materiais, dossiês, revistas, uma preparação para o jogo, no sentido que ele pudesse se capacitar com as informações que iriam ser transmitidas ao vivo para os telespectadores. Então eu vejo que às vezes as próprias emissoras não cuidam disso. Se a gente ligar hoje na Fox ou no Esporte Interativo, que é o canal que o Guerino adora, o nosso Leonardo Guerino, eu acho até que ele é acionista do Esporte Interativo. Ele só elogia o Esporte Interativo. Eu acho o Esporte Interativo o mais do mesmo. Sim. Mas o Esporte Interativo e a Fox Sports é um bando de gente, jornalistas antigos, que estão ali apenas para dar a sua opinião. Então é um jornalismo opinativo do começo ao fim, que não tem nenhuma informação nova. É um achismo, um impressionismo que me incomodam, né? Então aqui fica um contra-exemplo. Então eu acho que a questão dos comentaristas, às vezes, eles só vão ali para dar um empréstimo da sua imagem a uma opinião que às vezes é descartável. Realmente. Heitor, até para fechar, pois não? Só para complementar, uma coisa que não entrou na matéria, mas falando de outros esportes, que é até um termo que é um pouco pejorativo falar, mas que os entrevistados falaram também sobre por que não tem tanto jornalista especializado em qualquer outro esporte exceto futebol. Primeiro, eles dão um exemplo de que o futebol, o Mauro Betting fala isso, né? Que o futebol, ele exige, para você conseguir comentar o futebol no geral, exige que você acompanhe dezenas de campeonatos, campeonato brasileiro, campeonato estrangeiro, campeonatos europeus, de seleção, continentais. Além disso, a cultura das próprias redações exige que você cubra o futebol, porque o futebol é basicamente todo o caderno esportivo de qualquer jornal, de qualquer meio de televisão, da maioria das rádios. E de grande parte do mundo, não é só do Brasil. Não é uma cultura brasileira, é uma cultura jornalística de todo mundo. E isso faz com que um jornalista, para conseguir se especializar numa área de interesse de um esporte que ele tem interesse e não é o futebol, faça com que ele tenha que correr o trabalho à parte para conseguir isso. E além disso,
também pelo fato de não existir tanto o material quanto existe pro futebol para se especializar, torna o caminho muito árduo. Por isso que existem muito poucos jornalistas especializados em basquete, vôlei, qualquer outra modalidade que seja. Aí isso faz com que tanto TV fechada quanto TV aberta recorram a ex-atletas para comentar, porque não vai ter um jornalista que consiga traduzir aquilo que está se passando na imagem para quem está vendo. E por isso a função do ex-atleta é importante nesse caso também. Legal, você é ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook, o endereço é facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço, observatório do esporte unesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Facini, com comentários de Tuca Américo e Zeca Marques, equipe de reportagem Heitor Facini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti, Adriele Silva, Leonardo Del Sante, André Magalhães e Gustavo Lustosa. Direção de Fábio Fleury. Trabalhos técnicos Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GECEF, o Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, obrigado pelo carinho da audiência e até uma próxima oportunidade. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.